Bom dia, amigos. Uma excelente semana para todos vocês, na graça de Deus. Que o Pai nos abençoe abundantemente a nossa família, o nosso trabalho, abençoe a nossa saúde, para que tudo corra bem e nas suas bênçãos. Dai-nos sabedoria, Pai, para entender e aplicar a sua palavra corretamente. Amém. Hoje nós vamos começar o livro de Romanos. Eu não vou falar muito sobre o apóstolo Paulo, porque nós acabamos de terminar o livro de Atos e aprendemos muito sobre ele. Eu quero falar sobre o livro em si. Eu vou ler em seguida para vocês o nome de todas as cartas ou epístolas que se transformaram em livros que foram escritos pelo apóstolo Paulo. As 13 cartas ou epístolas do apóstolo Paulo: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Eu anotei aqui alguns motivos pelos quais o apóstolo Paulo pode ter escrito essas cartas, e eles são guiar, corrigir, encorajar, ilustrar a lei, a fé, a salvação e sobre a vida cristã. Cada carta de Paulo foi escrita com diferente propósito, porque ele escrevia a carta de acordo com aquilo que ele sabia estar acontecendo nas igrejas. E o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas quando ele estava na prisão, tanto em Cesareia como em Roma. Mas a igreja dos romanos não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta aos romanos na 3ª viagem missionária. Mas como que o apóstolo Paulo já tinha contato com eles, se Paulo ainda não tinha ido a Roma na sua 3ª viagem missionária? Vocês sabem? É muito simples, porque no dia de Pentecostes, muitas pessoas receberam o Espírito Santo. Está aí na tela para vocês que alguns visitantes de Roma estavam lá, foram convertidos e receberam o Espírito Santo. Então, os estudiosos dizem que essas pessoas voltaram para Roma e fundaram uma igreja. Naquele tempo, já estava nos planos de Paulo ir a Roma e visitar essa igreja pessoalmente, como ele fez, nós vimos no final do livro de Atos. Vamos primeiro à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês viram aí na leitura que ele começa se apresentando como um servo de Deus, um servo de Jesus Cristo, que foi escolhido para ser um apóstolo. Quando a gente pensa em servo, a gente pensa em escravo, mas veja que servo, de acordo com a tradução grega, é um escravo, uma pessoa que serve alguém involuntariamente. Mas Paulo usava o hebraico e, de acordo com o hebraico, servo pode ser uma pessoa que voluntariamente se submete a alguém.
e faz tudo por aquela pessoa. Então, essa é a situação do apóstolo Paulo. E muitas vezes ele também vai se caracterizar como escravo, servo e escravo, mas neste sentido, ele não estava obrigado de maneira nenhuma a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, mas é uma escravidão que ele mesmo colocou para ele, renunciando à sua vida material aqui na terra. E nós vamos ver no decorrer da palavra de hoje que Paulo realmente ele se mergulhava na pregação da boa nova, fazendo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, negando a si mesmo o tempo todo. Oi, gente, a todos vocês assistindo este vídeo, peço encarecidamente que curta, comente e compartilhe para nos ajudar na causa de Deus. Muito obrigada, Deus lhe pague. E aí Paulo vai falar que foi permitido de antemão pela lei dos profetas, está nas Escrituras. Que profetas são esses? Ele está se referindo principalmente a Moisés, porque Moisés escreveu os 5 livros que fazem parte do Pentateuco e que era aquilo que os romanos da sinagoga acreditavam. Lendo para vocês Atos 24:14, adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo o que está escrito nos profetas. Esses profetas está incluindo Moisés também, que muitos de nós falamos Moisés e esquecemos de que ele é um profeta. Por quê? Porque está escrito em Deuteronômio 18, 15 e 16. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio de meus irmãos israelitas. Então aí Moisés está se denominando um profeta e também está falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E voltando aí na parte de Paulo se denominar um escravo ou um servo, então vou ler para vocês, está escrito em Gálatas 1:10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Significa que ele se fez servo de Cristo. E sendo servo de Cristo, significa que Paulo jamais servirá outro senhor. Porque o servo só serve o seu senhor, não é? Então é isso que está dizendo aí, que Paulo jamais vai servir aos homens. Então ele vai pregar a palavra de Deus, não se importando se as pessoas vão ficar felizes ou não. É aquilo que está na palavra de Deus e é aquilo que ele vai ensinar, enfrentando as consequências de ser apedrejado, de ser arrastado para fora das cidades, de ser preso e tudo mais. Por quê? Porque Paulo não queria agradar as pessoas, mas sim agradar a Deus, fazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo tinha falado para ele fazer quando Jesus Cristo fez dele o seu apóstolo. E está escrito em Tito 1:1, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Ele se denominando escravo, que é mais ou menos a mesma coisa, só que não é o tipo de servidão que a gente vê falar nos dias de hoje, mas é uma servidão voluntária, pessoal. É ele que escolheu ser o escravo de Cristo. Nos dias de hoje existe aquela ideia de que o pregador tem que dar um show, o pregador tem que ser às vezes até comediante. Coisas que a gente nunca viu Jesus fazer. O pregador tem que ir dançar, tem que saber alguma obra de arte que é para atrair quanto mais pessoas. Isso são coisas que um pregador devotado à verdade de Deus jamais fará. São shows altamente influenciados pela força maligna e pelos interesses do ser humano.
Então, a gente tem que aprender com o apóstolo Paulo que o pregador não deve fazer a vontade do ser humano, mas sim a vontade de Deus, porque afinal de contas, a gente não está tentando pregar a palavra do ser humano, mas a gente está pregando a palavra de Deus, que é a autoridade máxima, o nosso Pai. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que está aguardando o nosso retorno, Ele está pronto para nos salvar, mas nós temos que, de alguma maneira, merecer essa salvação, voltar para Ele de livre e espontânea vontade, não é? O versículo 13 é continuação do 2, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. São coisas que Paulo inclui sempre na sua pregação. Por que que Jesus, como homem, era descendente de Davi? Está falando da sua natureza como ser humano, não como um ser divino, porque Jesus Cristo veio num corpo humano, não para viver como se ele fosse Deus, mas para viver como humano, nós sabemos disso. Então, ele foi concebido no ventre de uma virgem, que é Maria. Também nós conhecemos essa história e sabemos que Maria era descendente de Davi. E Maria tinha um noivo que depois assumiu a paternidade de Jesus. Também era descendente de Davi. É por isso que está falando que Jesus, como homem, era descendente de Davi. Agora, Paulo cita Jesus como homem, que é para a gente saber que nosso Senhor Jesus Cristo, ele enfrentava todo tipo de dificuldade que qualquer ser humano pode enfrentar. E ele morreu sem pecar. Não tinha pecado nenhum, ninguém nunca encontrou nenhum pecado em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que exemplo para nós, que nos dias de hoje a gente vê o tempo todo na televisão dizendo sobre desigualdades. Certas classes precisam de ajuda, por quê? Porque são discriminadas, são desfavorecidas. Elas querem continuar nesse pecado porque não tem uma outra opção. Mas veja que nosso Senhor Jesus Cristo estava num corpo humano e ele não cedeu às tentações da carne, ele não cedeu ao pecado. Então veja que tem muitas coisas na nossa sociedade que nos incentiva a permanecer no pecado, quando a gente deveria ser incentivado a viver uma vida reta, a viver de acordo com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer. Mas é uma sociedade que está se tornando cada vez mais satânica, em que tudo está certo. Tudo que a pessoa fizer, até é perigoso a gente falar que é pecado, porque a própria Bíblia está sendo banida nas escolas. A gente chegou a um ponto de regressão social. Regressão, depois da gente conseguir uma certa privacidade, uma certa maneira de viver baseada nos bons costumes, a gente está voltando a uma situação em que os nossos filhos vão numa escola e vão entrar num banheiro que é para todos os sexos. Veja que eu não consigo ver nada bom nessa situação. Por quê, gente? Porque mesmo havendo banheiros separados, nós já encontramos muitos problemas dentro das escolas. Imagina agora se realmente fizerem isso. Quais são os problemas que vão surgir? E isso tende a piorar no final dos tempos. Por quê? Porque a desobediência humana, a falta do homem seguir a palavra de Deus, está sendo muito grande. O homem está mais propenso a seguir a palavra do homem, a lei do homem, do que a lei de Deus. Mas é o contrário, minha gente. A gente tem que seguir primeiro a Deus, colocar Deus acima de tudo e depois a gente considerar e respeitar as leis humanas.
Leitura de 2 Coríntios 5:21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Veja que bênção! E a gente tem que receber essa bênção e vivê-la. Não receber essa bênção e jogar no lixo, gente. Escolher as forças satânicas, escolher tudo que está errado, que está destruindo a nossa família. Não, a gente tem que, sim, escolher a moral cristã. Ter uma família baseada em princípios cristãos. Salvar a nossa família. Aí o versículo 4, ele é um pouco difícil da gente entender. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Esse declarado aí tem uma função específica. Essa palavra de volta, ela tem tradução como um horizonte. E veja, gente, que o horizonte não é uma linha divisória entre a terra e o céu? Sim, é por isso que eu fiz essa pergunta. Se você compararia Jesus com o horizonte? Queria saber a sua resposta, mas não tem como, a menos que você me escreva, mas depois você já vai saber a resposta, não é? Essa declaração está falando especificamente sobre o Filho de Deus. O que é que torna o Filho de Deus tão diferente que ele pode ser considerado como essa linha divisória entre a terra e o céu? O que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo? Veja que nosso Senhor Jesus Cristo, além de viver aqui e não pecar, que alguém até poderia questionar, o que ninguém pode questionar sobre Jesus Cristo é que ele é a única pessoa que morreu e ressuscitou. Não é verdade? Sim. É verdade, com certeza ninguém pode provar o contrário. Então, isso faz de Jesus o nosso horizonte, essa linha divisória entre a terra e o céu. Mas por que é que nós precisamos de uma linha divisória? Aí voltamos na questão fundamental e bem básica, que Jesus é caminho, verdade e vida. Então, para a gente cruzar da terra para o céu, a gente tem que ir através de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu o denomino o horizonte, o meu horizonte maravilhoso, e espero que seja o seu. Porque a gente tem que aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, negar todas essas abominações humanas, essas coisas horríveis que o povo está querendo implantar e obrigar a gente a viver. Ninguém pode nos obrigar a aceitar o pecado, a viver no pecado, gente. A gente tem que achar uma saída pela tangente. A gente tem que fazer algum sacrifício aí, eu sei, mas temos que salvar nossas famílias, manter a nossa família dentro dos bons costumes, da moral, da catequese cristã. Isso é muito importante e fundamental se nós quisermos que nossos filhos sejam salvos, e salvando e tentando salvar os nossos filhos, é dessa maneira que nós, como pais, mães, garantimos a nossa salvação. Porque ter filhos é uma responsabilidade muito grande do pai. Não é simplesmente trazer a pessoa neste mundo, não. A gente tem também a responsabilidade de ser para esse filho igreja. A gente tem a responsabilidade de catequizar, de evangelizar essas crianças para permanecerem no caminho de Deus. E outra coisa que nós vemos assim muito errado aqui na Terra é que Jesus, o tempo todo, ele se submeteu voluntariamente à autoridade do Pai.
Sim, Jesus o tempo todo ele trabalhou junto com o Pai. Hoje em dia a gente vê muitos filhos rebeldes negando a sua origem. Eles abandonam seus pais, eles não respeitam, não tratam bem, estão explorando os pais. Tudo isso nos mostra que os tempos são muito difíceis, mas a gente, como filho, tem que considerar que Jesus foi um filho maravilhoso. Ele sempre trabalhou junto do Pai. E os pais terrenos de Jesus Cristo, o que é que aconteceu? Nós já conhecemos a história que eles não seguiram nosso Senhor Jesus Cristo quando Jesus estava vivo, mas nós nunca vimos de maneira nenhuma Jesus maltratar a sua família, de maneira nenhuma. Pelo contrário, quando ele estava lá prestes a morrer, ele recomendou Maria, que estava lá assistindo, ao seu devotado amigo João, que cuidasse dela, não foi? Pois é, gente, então nós temos que pensar nessa situação e nos perguntar que tipo de filhos nós estamos sendo para o nosso pai e a nossa mãe. Não importa os problemas que existem, mas não é sobre eles, mas sim sobre nós. A gente tem que fazer a nossa parte, porque a nossa salvação não é a salvação do pai ou da mãe. É a nossa salvação individual, como a salvação da mãe e a salvação do pai também são individuais. Então, de acordo com a palavra de Deus, tudo que nós temos que fazer é declarar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nessa declaração, com certeza, vem uma mudança de vida em que nós temos que realmente agir como cristãos. Não colocar aquela placa de igreja e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou na igreja todo domingo, mas está fazendo coisas horríveis com seus pais, com os outros e tudo mais. Não, a gente tem que pensar na transformação, não só nossa, como da nossa família. Isso é muito importante. Muito obrigada, meus irmãos. Nós continuaremos neste mesmo capítulo, na graça de Deus. Que Jesus os abençoe, que Jesus jorre sobre você muita luz divina. Que Jesus te mostre sempre o bom caminho, o caminho que traz a nossa felicidade, a felicidade da nossa família, paz, saúde, alegria, contentamento no coração para todo o sempre. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, perdoe todos os nossos pecados. Nós o glorificamos eternamente. Amém. Muito obrigada, meus amigos, muito obrigada pelo seu apoio, pelos joinhas. Este trabalho é realizado em nome de Deus. Não temos nenhum interesse a não ser divulgar a palavra de Deus. Que Jesus te abençoe por tudo que você tem feito pela nossa causa. Amém. Bom dia a todos vocês.